Olá pessoal, nós vamos conversar hoje aqui sobre vendas, como aumentar suas vendas e muito além disso. É com prazer e honra que eu estou aqui recebendo o Arley e o Arley vai trazer para a gente aqui como que ele consegue ajudar os empresários a acelerar os resultados nas suas lojas. Então, vocês vão entender como que esse trabalho é interessante demais que ele faz. O Arley, como que você começou a sua carreira de trabalho? Olha, minha carreira profissional começou com meus 10, 11 anos, não me recordo bem. Como a maioria das pessoas começa trabalhando com um familiar e outro, né? Eu comecei trabalhando com um tio meu, que é pintor de casa, trabalhei como auxiliar dele por algum tempo, acho que dos meus 11 até os meus 14. E de 14 anos eu me dediquei muito ao esporte, ao futebol, ao basquete, até iniciar minha vida profissional na Safol, que foi aos 16 anos, né? Houve uma indicação da escola, a escola, uma agência, né, de estágio, solicitou a escola os melhores alunos, a escola acabou me indicando para participar dessa vaga e eu acabei sendo escolhido, né, nesse processo seletivo na Safol. Entrei lá aos 16 anos como estagiário, por onde eu permaneci por alguns anos, quase 20 anos, né, dentro da fábrica, né, um pouco na produção e dentro de outros cargos, até chegar ao cargo de diretor geral da Safol. Então você teve o prazer de começar passar praticamente todas as áreas da Safol. Sim, sim. Eu iniciei, como eu falei, como estagiário, fiquei por 2 anos estagiário e ainda fazia o ensino médio, né? 16 anos a gente faz o ensino médio na escola pública. E para ganhar alguma remuneração a mais, era um salário, que é muito pouco até hoje, né? Eu fazia a minha hora extra após o horário que é permitido para o estagiário, eu fazia hora extra na produção, que, né, nem permitido era, mas era uma forma que a gente tinha de ter alguma remuneração extra. Eu fazia na viradeira, nas guilhotinas, nas prensas dentro da produção da fábrica. Até eu ter a primeira oportunidade na área um pouco mais gerencial, que foi no setor de RH e nos levantamentos de meio ambiente, controle, cuidado do meio ambiente. Eu falo muito disso, que quando a pessoa quer crescer profissionalmente, ele sempre tem que estar fazendo além do seu cargo, né? Então, por exemplo, você estava lá como estagiário, você queria pegar um outro serviço no horário extra ali e pegava outra parte ali, e aí, com certeza, quem está ali gerenciando seu trabalho, seus líderes mais próximos ali, estava vendo a sua vontade de crescer ali dentro da empresa, né? Assim, eu tenho muito a agradecer, né? O senhor Dival, que é o dono da Safol, ele viu, né, em mim essa vontade de trabalhar, que eu não tinha hora, não tinha dia. E sempre que havia uma oportunidade que ele enxergava que eu poderia contribuir de alguma forma, ele sempre me proporcionou essa possibilidade. Então, do RH, depois eu comecei como eu tinha contato com uma xerifada, eu conheci todas as matérias-primas, os insumos, e eu comecei a fazer pequenas compras. E dessas pequenas compras, ele me deu a oportunidade de ir aumentando os valores que eu poderia comprar, até o momento que eu virei o comprador da empresa. Então, eu passei a comprar de um parafuso porca até comprar as matérias-primas principais, que eram chapa cortadas, que vinham da Uzi Minas, CSN. Então foi ali pegando várias outras áreas ali até chegar no cargo máximo lá como diretor da empresa, né? Aí sim, teve algumas passagens, eu fiquei um período com o RH, também assumindo o RH, na época, na verdade, era departamento pessoal, hoje é o RH, né, que tem um trabalho bem diferente. E nesse momento houve uma vaga no setor comercial, que é o que me interessava, e eu me candidatei para o setor comercial, e isso aconteceu em 2011, né, 2010. Fui para o setor comercial. De 2010 em diante, eu participei ativamente já de todos os processos de evolução junto à Safol. Então, em 2010, eu tinha 16 anos, eu tinha 20 e poucos anos, já era gerente comercial da Safol. Então, eu comecei na parte inicial muito jovem ainda. Pois é, e aí depois, mais pra frente, veio uma outra paixão, né? Que é você trabalhar do outro lado, né? Então, você trabalhou a parte da indústria e depois você conseguiu trabalhar do lado também de quem consumir esse produto, né? Fala um pouquinho mais sobre essa evolução sua aí. O que me permitiu, na época, me destacar um pouco perante ao mercado, até aos outros profissionais que estavam dentro da fábrica, em metas de venda, em volume de venda, foi exatamente essa possibilidade de eu ter passado em todos os setores. Então, eu conheci a fábrica, do chão de fábrica, e eu estava naquele momento na parte gerencial. Então, eu comecei a fazer as vendas, entender no mercado. Eu inicialmente entendi na fábrica, claro, né? Depois comecei a entender da necessidade dos clientes, até eu ver a necessidade real, que é uma necessidade do mercado. O mercado é muito carente desse tipo de mão de obra personalizada.
Foi então quando eu resolvi arriscar um pouco e abrir minha própria empresa, que é uma empresa, inicialmente era uma empresa de representação, somente uma empresa de venda. Vendia os produtos que a Safol fabricava. Eu fazia a parte de prestação de serviço. Então você começou a representar a empresa, então você entendia muito do produto, você sabia de todas as etapas ali, e nesse momento você já estava representando ali, vendo essa demanda com as pessoas, dificuldade de comprar, né, de adequar esse produto, e o que que você enxergou nesse momento aí, assim, onde que foi como se diz, despertou seu propósito para esse lado? O que que você vê que foi um insight? São duas situações que me chamam muita atenção. O primeiro era um sonho que eu tinha de empreender, ter um negócio próprio. Acho que é o sonho de muitos, né? Esse foi um fator bem determinante. O apoio que eu tive quando eu decidi fazer isso na fábrica, o seu Dival proprietário, ele me apoiou, né? Fazendo algumas ressalvas, mas ele me apoiou. E o principal de tudo é o tanto que o mercado era carente, né? As empresas estavam necessitando de uma mão de obra mais especializada. Então, até naquele momento, eu não tinha toda essa capacidade, conhecimento, know-how que eu adquiri hoje. Eu pensei, então, se eu tenho um conhecimento do produto, percebi uma necessidade do mercado, por que não eu aprofundar, estudar um pouquinho melhor sobre o mercado varejista, quais são as dores e desejos dele, e me especializar em solucionar problemas e potencializar os ganhos, né? Quando eu consegui entender essa dinâmica, foi quando eu percebi que aqui era o meu caminho. O que eu poderia transformar as vidas das pessoas, dos empresários, também, transformando a vida de empresário, a gente também transforma a vida dos funcionários, né? Se contrata mais, acaba movimentando todo o comércio local, estadual, dependendo do tamanho da organização que a gente tenha trabalhado. Pois é, você tocou uma coisa muito interessante, porque assim, muitas pessoas que começam a empreender, elas começam a querer vender algo sem estar conectado com a dor do cliente, sem estar resolvendo um problema claro ali para o cliente. E quando você diz que você viu uma demanda no mercado, você viu uma dificuldade que o mercado tinha, e você viu que você precisava de estudar mais para poder aprofundar naquele assunto e ter uma solução assim mais completa, né? Isso aí, de certa forma, veio trazendo uma conexão mais forte com uma entrega mais verdadeira. Por exemplo, você entrega um produto que resolve mais problema do cliente e com isso você acaba tendo ali um crescimento, né? Como que foi isso aí para você? Primeiro foi ter a humildade de entender que eu não entendia desse mercado. E uma forma que eu tinha de resolver isso, que hoje é muito mais fácil com a internet, as informações estão, apesar de pulverizadas, elas estão todas aí já na rede, né? Não tinha isso, né? Falando em 2010, 2011, a internet não tinha a força que tem hoje. Eu fiz uma forma que eu tenho é estudar. Então comecei a estudar o mercado varejista, comecei a me relacionar com vários tipos de empresários. O fato de eu já estar na frente gerencial da parte comercial dessa forma me proporcionou esse acesso a esses empresários. Aí veio a faculdade, veio a pós-graduação e veio. Eu falo bastante que o fato de ler bastante, ela foi um hábito que mudou bastante a minha vida, né? Então, estudei bastante sobre isso e comecei a entender que esses clientes, em geral, eles não querem bem um produto. Eles querem uma pessoa que entenda realmente o que eles querem, potencialize uma necessidade dele, isso transmita em valor. Tudo que a gente conversar aqui, para não ter nenhum tipo de hipocrisia, se remete ao lucro. Então, esse cliente ele queria crescer, ele sabe que precisava crescer, ele só não saberia como ele tem que crescer. Então eu vi toda essa necessidade e me aprofundei. Entender por que esse mercado, o supermercadista, quais que eram as necessidades do cliente do supermercadista, quais eram as necessidades dos clientes das farmácias, por que um vendia mais, por que um vendia menos, o que um tinha melhor que o outro. E eu fui estudando isso com as pessoas que também já estavam no meio, que contribuíram bastante no meu crescimento, né? Eu pude colaborar, né, como eu disse outras vezes, com mais de 1.000 lojas montadas ao longo desses anos trabalhados. É bastante loja que já passou por uma mudança, né? Desde uma loja nova que montou, quanto uma que reformou, por exemplo, né? Desses 1.000 seriam novas 1.000 lojas. Tanto, eu falo 1.000, tem novas, tem reformas e ampliações. Todas que passaram por o processo, por uma né? transformação, né? Então, existe aqueles clientes que eu estou iniciando um projeto, hoje então, é um pouco mais difícil, o valor da matéria-prima subiu bastante, mas antes tinha muito, um funcionário que trabalhou muitos anos dentro de uma empresa, assim que ele saía tinha alguma remuneração.
Ele queria empreender, ele só não sabia como. Então, esse perfil de cliente inicialmente foi meu principal perfil de cliente, esse que estava iniciando. Como eu fui ganhando uma certa notoriedade nesse mercado, as pessoas passaram a me conhecer, o perfil meu de cliente ele foi se ampliando. Não que eu deixe esse perfil inicial do meu trabalho, muito pelo contrário, né? Sou muito grato às pessoas que estavam iniciando o trabalho. Mas eu comecei a montar lojas cada vez maiores. E o que deu para entender é que, independente do pequeno, do médio, do grande, até do hiper, eles têm dores e desejos muito semelhantes. O que muda bastante dentre eles é aonde eles querem chegar em determinado tempo. Mas as dores são bem parecidas. Então, sim, eu entendi isso, tive o prazer, né, e a sorte de entender isso rápido e atender grandes redes. Então, como eu montei lojas de 30, 40 metros quadrados, eu montei de 6 mil metros quadrados só a área de venda. Montei lojas com 3 mil metros quadrados de área de venda, sem contar o estoque, que é a parte de verticalização do estoque deles. Muita coisa, hein? É. Vou imaginar isso aí, são lojas grandes, né? Até conceito, algumas delas até uma referência, né, em nível nacional e principalmente em nível mineiro, né, que no caso é o meu foco de trabalho inicialmente no mercado mineiro. Pois é, então aí você foi se especializando nessa questão da montagem de loja, e a gente já conversou aqui nos bastidores como que isso aí é muito além do que a gente consegue imaginar, né? Porque uma coisa é um produto, é uma gôndola, é Uhum. uma prateleira, né? Agora, onde colocar aquela prateleira? Como montar ela? Qual produto colocar ali naquele local para o cliente ter uma jornada ali dentro, para que ele Uhum. compra, né? A gente estava conversando sobre isso, como que você consegue montar uma loja, orientar para o empresário, que ele cria uma estrutura que o cliente vai ter uma trajetória ali dentro, que aquilo ali vai fazer com que ele tenha facilidade de comprar e até comprar mais, né? Como Uhum. que você poderia explicar isso para nossa audiência aqui? Então, vamos lá. O produto que vai ser, o mobiliário em geral, que vai ser colocado dentro de uma loja, independente do segmento, ele é importante? Muito importante. Ele tem que atender alguns quesitos, tem que atender alguns pré-requisitos. Porém, como fazer essa disposição é a chave do sucesso. A gente, no nosso mercado, usa muito um termo de espalhar gôndola. O que é um espalhar gôndola? A maioria dos clientes que não teve um planejamento, ele acha que ele tem um espaço físico e qualquer maneira que ele distribuir a gôndola, ele vai vender. Realmente ele vai vender, mas ele vai vender muito menos. Se a gente entrar na premissa que deixar de ganhar é perder, esse cliente está perdendo muito dinheiro. Então, é neste momento que entra o layout lucrativo. Então, a gente tem que pensar. O layout lucrativo, na verdade, ele é o meio de um processo, mas ele é a base de toda a nossa comunicação. Então, a gente faz uma preparação antes de fazer o layout, que é entender a necessidade do cliente, entender o público-alvo, entender o mix de produto, é entender várias situações pré a criação do layout inteligente. A gente cria, sim, um layout inteligente para o cliente ter uma jornada real. Então, quando a gente faz um trabalho desse, o que a gente faz? Imagina na íntegra o cliente entrando na loja. Uma loja nova, se ele entrar na loja, qual que é a movimentação que a gente quer que ele faça? Aonde a gente quer que ele pare? Quanto tempo a gente quer que ele fique dentro da loja? Aonde estão os produtos âncoras para a gente fazer a venda por impulso no caminho? Então, tudo isso é estudado independentemente do segmento e tamanho de loja. Então, isso não influencia nesse trabalho. Então, se você faz todo o trabalho, que é o pré, durante e pós, alinhado, ajustado, onde o profissional do meu segmento, no caso que é o trabalho que eu faço, ele contribui com o seu conhecimento e o empresário contribui com o conhecimento dele junto à loja dele e junto à localização que ele está situada, a chance de sucesso é muito grande. Isso, porém, tem que acontecer a quatro mãos. E você presta serviço também de consultoria? Por exemplo, eu quero vender mais na minha loja. Aí eu já tentei de tudo, não tô conseguindo escalar, crescer ali aquela venda ali. Aí eu te chamo, você vai lá e dá uma analisada e fala assim, não, peraí, tem várias coisas aqui que no seu olhar elas não estão otimizadas e se otimizar vai vender mais. Você presta esse serviço? Sim. Na verdade, muita parte desse serviço, ele até faz parte quando você vai abrir uma nova loja e vai ampliar. Mas há aqueles também que é uma reforma. E nem toda reforma, ela necessariamente tem que trocar todos os mobiliários. Em tese, seria bom, porque quando você faz uma substituição, você cria um impacto de uma loja nova, novamente. Tudo que é novo, nós seres humanos temos o hábito de dar mais valor, de estar comparecendo. Então, assim, um mobiliário, a gente fala que um mobiliário ele é como se fosse um veículo.
Quando você tem um veículo que é um veículo de trabalho, ele não tem uma vida útil dele, mesmo que ele esteja, imagine que seja um caminhão, mesmo que ele esteja na rota, mesmo que ele esteja trabalhando, mesmo que ele esteja funcionando, ele tem uma vida útil. Chega em determinado momento você tem que trocar por um mais novo, um que dá maior rentabilidade. O mobiliário é a mesma coisa. Em média, o mobiliário tem uma vida útil de 10 anos, 15 anos, dependendo da qualidade do produto. Porém, o mercado ele não suporta essa estagnação de um layout por tanto tempo. Então, o layout da sua loja, ele normalmente ele fica atualizado entre 2 e 4 anos. Você precisa modernizar ele. As pessoas mudam, a forma de se comportar ela muda. Então, eu falo que um layout é como a língua portuguesa, ela é viva. Você precisa sempre estar se atualizando. Então, quem entende isso como premissa, às vezes o cliente apenas faz uma mudança de layout na loja e não comprou nada novo. Tem-se a impressão que a loja é nova, vende-se mais. Mas nada tem que ser por acaso. Tudo tem uma ciência, né? Pois é, e foi bom você tocar nisso. Você tem algum case que você lembra para contar pra gente agora, de um cliente que fez uma reforma na loja e o faturamento cresceu logo após isso? Na verdade, assim, além de cases, né, a gente tem parâmetros. Vamos falar de uma reforma que é mais fácil, porque quando você abrir uma loja nova, você não tem um parâmetro, né, de quanto você faturava, você tem uma expectativa. E quando você também tem uma ampliação, você tem um parâmetro do atual mais ampliação. Mas quando é simplesmente uma reforma, você tem um parâmetro real. Que é a sua loja funcionando no mesmo espaço, com as mesmas medidas, para o mesmo público, em tese. Em uma reforma, quando você segue todas as nossas instruções, o seu crescimento é de aproximadamente 100% no faturamento. Então, você tem uma loja que fatura R$100 mil. Você fazendo tudo que a gente orienta, juntamente com o setor de marketing, juntamente com o marketing digital, juntamente com uma gestão mais eficiente, você tende a aumentar o faturamento em 100% de 6 meses a um ano. Então, um investimento, ele tende a se pagar entre 1 e 3 anos, depende do valor do investimento que você faça. Case de sucesso, eu posso citar vários. Há clientes, por exemplo, eu montei uma loja em Conceição do Mato Dentro, e eu posso até falar que acabou virando um amigo meu da Farmácia Real. Ele me relatou numa feira que nós tivemos recente agora que ele quadruplicou o faturamento dele. É atípico, sim, é atípico, mas é possível, porque ele fez tudo o que foi programado. Desde o planejamento da primeira conversa de abordagem até a inauguração. Planejando a inauguração no dia certo, chamando o perfil de cliente para estar próximo no dia certo, respeitando a cultura da cidade. Então ele conseguiu quadruplicar, mas em média as pessoas duplicam. Qual que é um problema que eu vejo grandes empresários, e as pessoas não podem cair nessa armadilha, é achar que uma loja nova, bem feita, ela vende por si só de ad eterno. Não, ela tem um período. A função de uma reestruturação dessa é captar novos clientes e a manutenção dos atuais. Só que isso tem um tempo. Depois é gestão, você precisa manter ela. Aconteceu o caso de cliente meu que eu falar de dobrar, ele dobrou o faturamento, realmente às vezes até mais. Um ano depois ele falou assim, me ligar, falou assim, olha, não deu certo. Naquele período dobrou, mas agora caiu de novo. Mas aí já não é mais a questão do layout. A questão que a sua gestão ela ficou deficitária ao longo do tempo. Você precisava de se atualizar com promoções, com inovações dentro do seu empreendimento. Você tocou uma coisa bem interessante, né? Porque às vezes, assim, o empresário vai fazer uma reforma, por exemplo, e aí pega todos os detalhes. Vai lá, faz o layout bacana, a loja fica muito bonita e tal. Só que, assim, todos os detalhes, às vezes faltam alguns. Por exemplo, às vezes faltou algum produto ali dentro da prateleira ali na hora, né? Porque são muitos detalhes, na verdade, né? Você tem que investir ali no mobiliário, produtos, né? E reforma nem se fala, tem tantas pessoas trabalhando durante aquele período. Mas assim, quais seriam ali uns pecados capitais que a pessoa às vezes comete nesse momento aí da inauguração e que acaba perdendo todo o encanto ali daquela reinauguração ali? Posso citar alguns. Um não planejamento do dia certo de inauguração é um grande pecado. Tem muitas empresas que pensam assim, não, minha loja fatura 10 mil por mês e se eu fechar por 3 dias eu vou perder 30 mil de faturamento para eu fechar e reinaugurar. Só que a parte de reinaugurar é um evento extremamente importante. Se você colocar esses 3 dias de não faturado, que não quer dizer lucro, é só faturado, que você não faturou, você consegue absorver isso com um evento de inauguração facilmente. E um evento de reinauguração, ele
tem um período muito grande de efeito na sociedade, no local que ela está situado. Então, se você faz isso bem feito, você recupera isso sempre, sempre, sempre em menos de um mês. Então, quando você for reinaugurar, planeje e faça a reinauguração. Quando você for reinaugurar sua loja, pense em uma data onde não tem nenhum evento que pode te prejudicar. Uma festa de aniversário da cidade, um parque de exposição, alguma coisa que pode conflitar os interesses de público. Pensando nisso, jogue sempre próximo o valor, o quinto dia útil, que é o dia que o funcionário recebe. Então, ele tende a ir na sua loja e fazer alguma compra. Então, isso é importante. Um outro importante, que você até chegou a comentar, que são as quebras, as rupturas dos produtos. Cheguei dentro de uma loja, numa inauguração, em um produto básico e ele não tiver, isso é um gravíssimo erro. O cliente normalmente ele tende a entrar numa loja, independente se é uma reinauguração ou não, de 2 a 3 vezes no máximo. Se ele não achar esse produto, dificilmente ele vai voltar. E se ele voltar, ele é um cliente caro. Você tem que convencer que você melhorou muito. Aí você tem que investir muito dinheiro nele, em promoção, em divulgação, e se torna um cliente caro. Então, o mais viável é você não perder ele nesse momento. Você falou uma coisa muito importante, porque quando o cliente vai na loja para fazer uma compra e não tem aquele produto, assim, ele teve um esforço para chegar até ali, né? Estacionamento, é o tempo que hoje é concorrido, e ele chegou lá, não tem o produto. E não tem outra coisa que ele está procurando, e às vezes está procurando especificamente um produto, Uhum. ele sai com aquela sensação ali negativa. E o pior, às vezes vai para o concorrente, tem uma experiência oposta e muito boa, e aí acaba que às vezes fideliza no concorrente, né? Então esse momento da falta do produto é um momento muito delicado, né? São os dois, né? A falta do. Na verdade, eu falo três, são vários, mas tem três que é pecados que dificilmente você vai reverter. A falta do produto, quando o preço está destoando demais da concorrência, porque tem produtos que, se ele tiver valor agregado, você consegue fazer algo. Mas produtos base você não consegue fazer. Se o cliente entender que de alguma forma está sendo lesado, você vai perder esse cliente. E a terceira é a questão do atendimento. Você faz um planejamento de uma inauguração. Se você não projetar certo a quantidade de pessoas esperada dentro da loja, para mais ou para menos, você comete erros gravíssimos. Se tiver pouquíssimas pessoas, dá a impressão que você não é um investimento, um estabelecimento, uma loja próspera. E se tiver cheio demais e o atendimento for ruim, você cria a sensação de uma empresa desorganizada. Então, ela reiniciou com o pé esquerdo. É um momento muito delicado, né? Porque é para ser o melhor momento da empresa, naquele momento ali, né? Uhum. Revitalizando a empresa, tá Quase reinaugurando, festivo, né? muito festivo e às vezes pode ser uma grande dor de cabeça, né? É. Então tem que ter esse planejamento realmente aí, pensar nesses detalhes aí, né? Agora vamos falar então de vender mais. Uma das formas de vender mais é aumentar ali o seu ticket médio, né? Uhum. O que você pode trazer pra gente aqui, porque eu tô trazendo pro pessoal aqui que você vai muito além do layout, né? Sim. Então o que você fala, dicas aí de ouro pra quem quer aumentar o ticket médio, né? E até dar uma explicada sobre o ticket médio também, até porque às vezes tem pessoas que não estão muito contextualizadas, né, com a ideia do ticket médio. Tá, o que é um ticket médio? O ticket médio é quanto cada pessoa que vai dentro do seu estabelecimento, quanto ele compra por pedido. Então, como é que eu faço esse cálculo? Eu pego quantidade de pedido que eu tenho em determinado período, exemplo, um mês, quantidade de pedidos emitidos, contra o valor faturado durante o mês. Então, eu faturei 100 mil reais. Eu tirei 100 pedidos, eu só faço essa conta quanto cada pedido foi emitido. E essa é uma pergunta que acontece com muita frequência para mim. Fala assim, qual que é o melhor valor de ticket médio? Qual que é o melhor... Não tem uma regra. Tudo vai muito da localidade que você tiver. Você consegue fazer alguns planos para aumentar o ticket médio? Sim. Mas existe... vou pegar exemplo de um supermercado, que é até mais fácil. Dependendo da localização que você tiver, é um supermercado onde as pessoas vão passar muito rápido e é de pouca moradia. Um supermercado perto de uma faculdade, um supermercado perto de alguns centros comerciais. Então, as pessoas que vão comprar lá, ela vai comprar produtos de giro rápido. Então, ela vai lá colocar 1, 3, 4, 5 produtos, põe na sacolinha e vai. Você pode observar que esse tipo de perfil de mercado, os carrinhos do supermercado são menores, as filas são às vezes maiores, tem uma quantidade maior de caixas nos checkouts. Tem como melhorar isso? Tem. Eu falo que existe uma forma inteligente de fazer isso e uma forma que ela não é inteligente, ela é mais dolorida, precisa de mais capital,
E não é tão rentável. O que é isso? Se você começar a querer concorrer com os grandes mercados atacarejos por produtos primários, arroz, feijão, você concorrer com eles nesses produtos, você tende a aumentar seu ticket médio, porque os seus clientes ele vai começar a migrar para clientes que compram por quinzena, por mês, então eles vão comprar carrinhos maiores e aumenta assim o ticket médio. Mas toma muito cuidado com isso, porque o atacarejo ele é muito bom nisso. Ele é muito bom em vender o básico barato. Então o que eu falo para os meus clientes? Seja bom aquilo que o atacarejo não é. Porque você, no preço do base, você não vai ter condições de competir. Se competir a médio prazo, a não ser que você tenha muito capital para investir e não seja necessário. Mas a longo prazo eu não vejo isso como uma expectativa boa. O que o atacarejo, que é um problema, ele é melhor do que os mercados, os mini mercados e os supermercados? Ele é muito bom no base e muito ruim em um setor que é o mais rentável dentro de um supermercado, que são os perecíveis. Então, sua área de perecível ela tem que ser excelente. A sua área de hortifruti, a sua área de padaria, o seu açougue, ele tem que ser muito bom. Porque isso o atacarejo é ruim. Então, quando você é bom nisso, a gente pensar, imagina um supermercado qualquer perto da sua casa, o que for. A padaria vai levar um cliente dentro do seu supermercado ou mercado, no mínimo 2 vezes ao dia. Então, você tem um cliente que vai todos os dias, 2 vezes ao dia. Se você tem um layout inteligente, você vai fazer todas as vezes que ele for na padaria vender mais alguma coisa. Existe um estudo que fala que um cliente dentro de uma loja, que se ele ficar de 3 a 5 minutos lá dentro de forma confortável, ele vai comprar mais um produto que ele não comprou. E ao contrário, você fica lá dentro de forma desconfortável. Ficar em fila, não achar o produto que ele tem que encontrar, porque o layout não proporciona. Então, ele vai ter o oposto disso, ele vai ficar frustrado, mesmo ele querendo comprar. Então, se você faz isso, imagina, você faz isso, uma padaria muito bem feita. Aí muitos falam assim, Marley, mas uma padaria é muito cara, você produzir os produtos. Se você não tem esse capital, compra o congelado. Mas tem a padaria. Importantíssimo, a parte de carnes. Se você fazer sempre o básico, que todo mundo faz, eu não gosto muito de usar jargões nem frases, mas fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente é um pouco... chega a ser um pouco próximo de um utópico. Porque você não vai conseguir esse resultado. Então, contrate um açougueiro, eu sei que é difícil a mão de obra hoje, mas contrate um açougueiro que tenha cortes especiais, que trabalhe melhor a sua carne, que tenha menos perdas, que aproveite mais todos os cortes. Então você trabalha algo que o atacarejo não tem. Eu falo isso e principalmente quando eu falo de hortifruti. Hortifruti é o setor dentro de um supermercado onde o cliente fica mais tempo parado, porque a mulher dona de casa para, os pais também, pais de família, né? Escolhe o melhor fruto, a melhor verdura. Então ele tem muito tempo. Então, esse setor próximo ao hortifruti, ele tem que vender muito, porque o cliente fica muito tempo ali escolhendo. Então, todos os produtos que estão ao redor do hortifruti, ele tem que vender só por estar perto do hortifruti. Então, seu planejamento tem que ser muito bom. Então, se você for muito bom no hortifruti, muito bom numa padaria e muito bom num açougue, não tem nenhum atacarejo que te incomode. Que você é melhor do que ele não é. O contrário disso, você briga de preço. E qual que é a melhor de tudo isso? Padaria e hortifruti não é o preço que importa. É a qualidade, é a exposição e o mix. Se você tem isso bem feito, não importa com o seu concorrente. Ele pode vender muito barato, mas ele não vai vender mais que você. Você falou um negócio muito interessante. Eu fui num evento lá da Super Minas. Uhum. E foi 2 coisas que me chamou a atenção. Uma é essa questão do pão congelado. Que a gente comeu cada delícia lá. Que tinha lá no stand lá, e que eram pães congelados. Uhum. Né? Então, assim, quem não tem essa experiência, acha esse nome, vai ser complicado, criar uma padaria, é mais um outro negócio. Uhum. Mas com essa modernidade, essa coisa que tá aí, nem sei se é muito moderno, talvez já é coisa de mais tempo. É um pouco mais antigo já. É mais antigo. E assim, a Mas sensação... não deixa de ser atual, né? Pois é um negócio incrível, né? E às vezes a pessoa, na hora de montar, não vou colocar porque não conhece esse mercado, né? Essa opção. Uhum. Então isso aí você consegue orientar a pessoa também, até Claro. como fazer isso acontecer, né? Quando é uma reforma, quando eu chego nessas abordagens, primeiro que eu falo para o empreendedor vamos quebrar paradigmas.
a cultura organizacional ela é muito importante. Mas se você está até aqui e você não cresce, você pode ter certeza que ela está influenciando por você não crescer. Ela está sendo um âncora negativo, ela está segurando o seu crescimento. Então, crescer sem dor não tem como. Alguns paradigmas não vão ter que quebrar. Então, quando o empresário ele contrata uma prestação de serviço dessa, junto à Tática, eu já inicio esse trabalho com ele de conceito, de consenso, porque eu vou ter que implantar para ele umas novas metodologias de como trabalhar e ele vai ter que se replicar isso para os seus outros funcionários, coordenadores, gerentes, né? Então, muitas das vezes, infelizmente, eles me contratam, a hora que a gente está fazendo o trabalho, ele tem, e é nós mesmos, nós humanos, a querer voltar a fazer as mesmas coisas, mesmo com a loja mais bonita. Quando você faz isso, você só tem uma loja bonita fazendo a mesma coisa de antes. O seu resultado vai ser uma loja bonita com o resultado de antes. Você precisa melhorar isso. Então, você precisa ter um autosserviço mais eficiente. Você precisa. O seu cliente, ele tem. Eu falo muito com meus clientes, são assim. Você entrou dentro de uma loja, um supermercado, um material de construção, uma farmácia, o que for, é indiferente. Você entrou dentro da loja e você teve que perguntar para um vendedor, um atendente, um assistente, aonde está alguma coisa para comprar, tem alguma coisa errada. Ele tem que chegar lá na loja e se ele quiser comprar qualquer coisa sem ninguém abordá-lo, ele tem que comprar. Existe aquela venda assistida e existe aquela venda de autosserviço. Existe o cliente que não quer ser abordado e existe o cliente que quer ser abordado. Quanto mais se passa as gerações, menos atendimento pessoal acontece. As pessoas estão mais independentes. Então, as pessoas querem chegarem numa loja de brinquedos e ir lá escolher o brinquedo e pagar e ir embora. Ele não quer ninguém abordando. Em contrapartida, os funcionários precisam ter um treinamento de conseguir interpretar isso, aquele cliente que ele vai ou não abordar. Então, assim, ele precisa estar antenado, esse cliente está com dúvida que eu posso abordar, ou não. Então, esses treinamentos diários, mensais, eles precisam acontecer também. Pois é, porque faz total sentido. Se o cliente ele não quer ser abordado, vai ser incomodado se você abordar ele. Já o contrário, aquele cliente que precisa de ajuda e você não vem, ele vai sentir que teve um atendimento negativo. Se você não veio na hora ou se Uhum. colocou qualquer dificuldade no atendimento, né? Então essa leitura aí do cliente que quer ou não quer ajuda é muito importante, né? Ela é fundamental. Assim, a gente passa por algumas situações que os empresários, e alguns empresários, estão mudando bastante para o lado positivo, de achar que treinamento acontece quando está muito embaixo de venda, está com problema. Não, treinamento é constância. Você tem constantemente treinado sua equipe fica capacitada até para ter ter um feeling melhor de interpretar tudo isso. Deixa de ser um pouco robotizado, que isso, muitas das vezes, você não consegue realmente perceber a primeiro olhar. Mas com treinamento, às vezes com abordagem, uma aproximação, existem formas de fazer isso sem você incomodar o cliente, que você está, de certa forma, atendendo ele. Uma delas é estar próximo, ser gentil, né? Mas tudo isso, volto a falar, como eu falei várias vezes, ele está relacionado com layout inteligente. Show demais, viu? Eu lembrei outra coisa que eu tinha te falado que me chamou a atenção lá na Super Minas. Eu vi uma palestra da Carol, que é uma influencer de supermercado, a primeira influencer de supermercado. E ela falou uma frase que fez muito sentido para mim. Ela falou assim: o cliente, ele não está buscando, em geral, preço, ele está buscando um custo-benefício. Então, quando você falou do hortifruti, né, da questão também ali do hortifruti Padaria e e padaria, açougue. ele está buscando um custo-benefício. Espera aí, está aqui perto da minha casa, está aqui dentro do supermercado, o produto é legal e está no preço bom. Né? Agora, se o custo-benefício ali, por algum motivo, falha, aí o cliente talvez saia com aquela sensação que não vale a pena. Mas normalmente não é o preço o ingrediente principal. Você vê lá um pão bacana, né? Um pão macinho, gostoso, fresquinho, o preço já vai ficando em segundo plano, é isso? Nossa, você foi muito bem nessa colocação sua. É, o preço é importante? Sim, ponto. Ele é o principal? Muito longe. Ele é muito longe de ser o principal. Se eu colocar numa escala aí de 5 principais, ele é o quinto. E se entrar nesses 5, né? Porque o cliente, quando ele vai lá, é lógico que ele não vai querer pagar muito a mais de um produto que não tem valor. Hoje as pessoas têm informação. Mas quando ele vai, ele quer outras coisas. Ele quer o conforto. Ele quer, muitas vezes, a praticidade. Ele quer a velocidade. O tempo das pessoas hoje é muito caro, né? Então, por que você pensar há uns anos atrás, só fazer uma reflexão sobre isso, estava em um certo momento
Vou falar do mercado do setor supermercadista, mas também se aplica a outros. Estava concentrando grandes hipermercados em grandes posições. De uns anos para cá, 5, 6 anos para cá, ele está fazendo o trabalho inverso. Está crescendo muito os mercados de bairro. Tem quase a mesma capacidade de um hipermercado, em frações menores. Para quê? Exatamente pegar esse público que não quer perder tempo se deslocando para grande distância, para grandes mercados, hipermercados, para perder muito tempo. Ele quer comprar tudo perto de você para pagar um preço justo. E esse preço justo ele é muito linkado a poder fazer tudo dentro de um só local. Então, às vezes o cliente fala assim, mas eu não tenho espaço. Ok. No layout lucrativo, no layout inteligente, a gente maximiza isso. Por menor que seja, eu não tenho muitas condições, mas você pode ter um pão francês, você pode ter um pão de queijo recheado, um biscoito de queijo. Você pode fazer isso, você precisa aí de 3, 4 metros. Então, se você não pega esse cliente, ele vai em algum local que tenha isso, às vezes o tamanho do seu mercado, e vai conquistar ele, porque ele pega tudo em um só local. Então, o empresário, ele tem, em geral, ele tem que entender, por exemplo, eu falei muitos mercados, mas vou voltar um pouco para a farmácia, que é a mesma coisa. Anos atrás a gente entrava nessas farmácias, a maioria era de vidro, tinha um formato muito até provinciano e tal. Hoje o que a gente vê? A gente vê onde a gente entra na farmácia, você está quase entrando numa loja de roupa. Por que hoje isso é assim? Porque o empresário, ele já entendeu que aquele momento já é um momento de dor seu. Você já vai comprar para algum remédio. Então, ele te dá o maior conforto e a melhor experiência possível para um momento ruim. E aonde foi a chave a virada de chave? Quando ele entendeu que uma farmácia pode vender até remédio. Hoje não é mais o principal. Tirando algumas redes que ainda o foco é medicamento, mas em geral não é remédio. E também é o autosserviço, não. O foco do mercado, o foco da farmácia é as pessoas. Olha, que entendeu que é as pessoas, o que as pessoas querem comprar dentro de determinado local, determinado horário, ele virou uma chave. Mas o que eu falo assim, a gente tem vários segmentos. O setor farmacêutico ele está muito evoluído em questão de conceito, de informação, de gerenciamento. Ele está muito acima dos outros, infelizmente. Então, quando um empresário quer montar uma farmácia, ele já sabe, antes de montar a farmácia, quanto aquela farmácia vai ter de lucratividade, quanto aquela farmácia vai ter de receita, quais são os seus clientes, quais que são os públicos-alvos, o que vende, o que não vende, isso já tem tudo pronto. Hoje somente tem essa capacidade de informação a farmácia, o setor farmacêutico. Os outros setores, supermercado, material de construção, home center, padaria, estão caminhando a passos lentos, mas um dia vai chegar aonde a farmácia está. Você falou outra coisa muito importante, porque as empresas têm os seus pilares ali, né? Uhum. Eu acredito que o principal, né, para mim é o venda. Se você parar de vender, a sua empresa vai quebrar, né? Aí você tem um pilar ali financeiro, que também você vendeu, você tem que receber, você tem que organizar os pagamentos, senão você acaba ganhando e perdendo depois ali, pagando atrasado, nos juros e por aí Uhum. vai, né? Aí você tem um outro pilar ali operacional, você fazer as coisas girarem na hora certa, tudo. Compra, pode estar dentro do operacional ali para você comprar na hora certa, gestão de estoque e por aí vai, né? Então, assim, e pessoas também, você entender de pessoas também, ver as pessoas ali, conectar as pessoas, fazer as pessoas desenvolverem, produzir a quantidade que ela deveria ter ali de produtividade. Uhum. Depois também eu vejo nós, empresários, né? O nosso pilar, né? A gente conseguir desenvolver também a nossa cabeça, senão cai naqueles empresários que você falou, que reforma a loja e vai voltar ao conceito antigo, né? Vai querer Uhum. fazer daquela forma antiga, né? Então, na hora que você falou da farmácia, eu lembrei desses pilares. Então, ou seja, eles estão mais conectados a. Eu não posso negligenciar na venda, no financeiro, no operacional, porque senão, assim, uma hora essa conta vem, né? Eu falo que a venda, se uma empresa fosse um metrô, um trem, a Vendas é o primeiro. Ela vai puxar tudo isso. Mas todos os outros setores dela, ela tem que estar extremamente alinhados com essa venda. Acontece muito uma das perguntas que eu respondo bastante olha, eu estou aumentando muito meu faturamento, eu estou vendendo mais, mas eu não vejo receita. Eu não vejo dinheiro no meu bolso. Quando a gente faz isso, uma grande parte das vezes, não é porque o negócio dele, a operação dele é ruim. Ele compra mal, às vezes ele compra muito. Então, todo o dinheiro que poderia estar no caixa está no estoque. Só que, por mais que esse estoque tenha produtos que têm investimento longo, estoque tem que ser visto como o mínimo necessário. O dinheiro tem que estar no caixa para qualquer eventualidade, para qualquer
Ó, eu tô com uma gripe financeira, me passou por algum aperto, criei uma oportunidade. Se você tem dinheiro, você galga novas possibilidades. Então, cuidado com a compra de estoque. Vendedores de farmacêuticos no mercado têm a mania de criar algumas campanhas e teoricamente favoráveis aos empresários que não são. Você coloca todo o seu dinheiro parado, o dinheiro tem que girar. Você perde várias oportunidades por não ter dinheiro em caixa. Pois é importante demais, né? Então, assim, eu acho que todo empresário tinha que ter um hortifruti uma vez, né? Se você não vendeu, ou então um açougue também, né? É, Se você não vendeu na semana, vai pro lixo, né? na verdade, se pegar o hortifruti é 3 dias, né? 3 dias. Em torno de 3 dias, ele já entra numa escala. Se você não tiver aquele trabalho de reaproveitar, pega uma fruta, faz um suco, faz esse trabalho, ele já não é um produto mais aceitável de linha. Então, ele vai sair fora, ele entra como segunda linha, e boa parte vai perder mesmo, que faz parte, né? Os empresários nesse mercado, infelizmente, a gente chega perto e fala assim: olha, qual que é a sua ruptura no setor farmacêutico, no setor de hortifruti? Muitas vezes não sabe nem o que significa isso. O que é isso? É quanto de perda média você tem nesse setor. Como eles não controlam, né, não monitora, tudo que não tem controle não tem gerenciamento. Você precisa controlar isso. Então, tá lá 10, 12%. Não tem mais de quem supre isso. Não tem como. Você pega a sua padaria lá, tem 12% de ruptura. Não tem produto que faça isso. A confeitaria é excelente, dá margem, é um produto um pouco mais personalizado para a região, mas está muito alto. Então, se você não controlar isso, por melhor que seja a sua venda, os seus custos estão desproporcionais. Com certeza, né? Bom, agora eu queria te pedir, né, uma dica de ouro para quem tá nos ouvindo aqui. A pessoa tá, assim, ó, duas, tá? Uma para quem tá querendo montar um negócio e depois na sequência para quem tá pensando em reformar a empresa, né? Uhum. Vamos lá. Primeira dica: se você está querendo começar um negócio, primeiro de tudo, faça o quanto antes. O mercado não vai esperar nada. Não é presidente, não é político, não é ninguém que vai mudar a sua vida, a não ser você mesmo. Faça o quanto antes. Não faça de qualquer forma. Planeje, crie o plano de ação, crie o plano de negócio, faça tudo de forma estruturada para você conseguir iniciar seu trabalho, seu projeto e fazer as alavancas, fazer as escaladas que é necessário. Então, comece o quanto antes de forma planejada. Divide o mínimo possível. Bancos são parceiros da gente quando a gente precisa dele até você não ter dinheiro. Então, cuidado com esses investimentos com juros abusivos aí, toma um pouco de cuidado com isso. Agora, para um empreendedor que quer reformar ou ampliar, qual que é a pergunta que eu faço para ele? Onde você está hoje está bom? Se você está bom, ok. Quer ficar ótimo? Se você quer ficar ótimo, algumas coisas precisam mudar. Quer ficar ótimo quanto? Você precisa planejar isso, né? Você quer ter sua liberdade financeira? Você quer ter sua liberdade geográfica? Você quer ter sua liberdade de tempo? Você precisa transformar a sua gestão. E transformar a gestão passa por todo um processo também de elevação de faturamento. Você precisa, é meio que utópico, eu quero ter minha liberdade geográfica. Se você não tem a financeira primeiro, você precisa ter financeira. Eu quero ter liberdade de tempo, mas se você precisa ter liberdade financeira, é impossível ter tudo a todo momento. Algo você vai ter que abrir mão. Então, o empresário, em determinado momento, ele precisa focar na lucratividade para ter essas outras coisas. E uma reforma, uma ampliação e alcançar novos nichos pode proporcionar isso. Bem interessante. Então, o da reforma, resumidamente, é você. Se você está satisfeito, então, se você tem uma loja há mais de 10 anos, você precisa reformar ela, independentemente do seu faturamento. Esses 10 anos, a sua loja já se pagou, já deu lucratividade. Você precisa causar novo impacto. Mas às vezes você não tem esse faturamento, então planeje. Você precisa estar sempre renovando, inovando e prosperando, fazendo a prospecção de novos nichos e clientes. Né? Então, se você faz isso com campanhas, mas você precisa ter um layout adequado para essas campanhas. Bom, então a gente pode resumir da seguinte forma, ver se você concorda. Quem quer montar um negócio, faça, mas planeja, né? Igual você disse. E quem tá na dúvida se tem que reformar, tem que reformar. Tem que reformar. Mas planeja também. Planeja, mas levando em consideração tudo que a gente falou, né? Local, momento, porque o retorno ele é quase certo, não existe nada 100%, né? Desde que você faça tudo, a chance de não dar certo é muito pequena. Pois é, então assim, você usou esse termo aqui, se você deixa de ganhar, quer dizer que você tá perdendo.
né? Então, assim, tem muitos empresários que estão perdendo dinheiro porque não está inovando o seu negócio, né? Uhum. E quando a gente fala de inovação, nem sempre são coisas estrondosas, não. Às vezes até a forma de pensar, de agir, de conversar ali com o cliente ali, de atender, né? Uhum. Fazer uma forma diferente. E às vezes a gente pensa que inovação é gastar dinheiro com tecnologia, né? Uma coisa assim, mas às vezes até a forma, eu vi alguns posts interessantes, assim, eu vi um que me chamou a atenção na época do Halloween, um açougueiro que fez ali todo o açougue ali decorado com o Halloween. É, ficou bacana. Achei um negócio fantástico, né? É inovar, né? Chamou bastante atenção, tanto é que nós estamos conversando disso nesse momento e passou em vários locais. Ele inovou com muito pouco. A criatividade, ela é muito importante nessa hora. A gente vê muito isso fazendo em hortifruti, fazendo algumas imagens. Isso é importante. Ah, não, é firula, é perda de tempo? Não, não é. As pessoas, elas gostam do novo. Então, às vezes as pessoas falam, eu não vou reformar, não vou fazer nada porque é caro. Mas orce. Levante quanto é caro. Porque quando você vai tomar uma decisão de reformar, de comprar um mobiliário com uma loja nova, ampliação que for, não foque no custo do investimento. Foque no quanto de retorno isso vai te dar. Independente de quem você vai comprar. Foque no retorno, não no preço. Porque o preço ele vai te levar até certo local. O retorno ele vai te levar muito além desse local. Então, um parceiro que te dá, às vezes, o menor preço, ele vai te vender metro de alguma coisa. E a tática, ela é voltada, não é para metro de nada, ela é voltada para te dar lucratividade a curto, médio e longo prazo. Lógico que tudo isso precisa da estratégia, a gente vem conversando aqui ao longo do tempo. Bom, então vamos pensar o seguinte: se você tá na dúvida se vai reformar, né? Aí você disse aqui da gente ter que ter uma métrica para isso, Uhum, né? Para ver o retorno disso. Se a pessoa não tem clareza disso, parte do pressuposto que ele está com orientação distorcida, né? Tipo, porque se eu te perguntar, eu quero reformar minha loja, você vai fazer algumas perguntas certamente. uhum. Se eu não souber responder, eu vou ter que munir de informações para te passar para fazer um quebra-cabeça ali, montar um quebra-cabeça. No final, você tem que me trazer ali uma previsão de gasto, de investimento e de retorno, né? Exatamente. Quando a gente faz um investimento desse, a gente consegue já dar uma previsão. É, é, o que às vezes me surpreende, ou surpreende a equipe que trabalha comigo, a gente faz algumas perguntas básicas de gerenciamento e os empresários normalmente são pegos de surpresa. São perguntas bem simples. É, qual que é a sua margem de lucro líquido? Qual que é a sua margem de lucro bruto? Qual que é o seu custo de tal setor? Qual setor vende mais? Qual que é a sua curva ABC? E são termos, né, que para o empresário ele não pode ser tratado com, com nenhum com um bicho de sete cabeças, como algo inovador. Isso é o básico. Esses tipos de informações gerenciais ele tem que estar na ponta do lápis diariamente, porque é eles que vai balizar, eles que vai dar a direção do que a gente tem que fazer. Se o cliente não sabe qual é o produto dele que mais vende, como a gente vai montar um layout para fazer esse cliente entrar, andar dentro da loja? Não tem como. Então essa gestão dele já tem que ser eficiente. Lógico, quando a gente trabalha junto, a gente auxilia a melhorar essa gestão, a gente faz alguns auxílios. Mas, como a gente falou antes um pouquinho, alguns quebras de paradigmas que a gente tem que fazer também nisso. É fundamental, né? Porque o empresário que não está atenado a balanço, DRE, né? Saber ali sobre os seus números ali, ele tá assim, um dia reclama, um dia ele fala que tá bom. Ah, como que você tá? Não, tá ruim demais. Não, agora tá bom demais. Porque tá vendo só o momento, né? Não tá Hum, vendo o histórico ali, o DNA da empresa, como que o negócio tá rodando ali de fato, né? E não tem parâmetros. O negócio você falou, se você não sabe qual produto que você mais vende e o que tá agarrado, você não tem como gerir seu estoque. eu falo que é um navio sem bússola. Pode dar certo ou pode dar errado. Você colocou seu negócio, às vezes a sua vida, a sua família, o sustento dos seus filhos ao acaso. Né? Pode dar certo, como às vezes vem dado certo, mas é ao acaso. Então a gente precisa profissionalizar um pouquinho essa gestão para que a gente, por exemplo, até na hora de entender que uma empresa tem que ser fechada, você precisa de gestão. Porque assim, infelizmente acontece de uma empresa menor, está situada em algum local, e ela tem um share pequeno e um custo razoavelmente alto, um custo fixo. Vem uma grande empresa e realmente incomoda ela. E ela não consegue mais brigar com essa empresa. Até para entender que você não pode mais estar naquele lugar, você precisa de gestão. Ela tem que estar claro, ó, daqui para frente eu não vou conseguir mais brigar com esse cara. A não ser que você faça um novo planejamento.
E aí inicia-se como um pouco antes. Não deixar de fazer as inovações, reformas e ampliações somente no tempo de crise. O ideal é fazer na alta. Você sofre muito menos financeiramente. Pois é, mas olha que incrível que você falou. Vamos supor que chegou nesse ponto. Uhum. Aí você pode ter duas visões. Uma, nó, acabou minha vida. A segunda, peraí, pra onde que eu vou levar meu negócio que não funciona aqui, mas vai funcionar bem em outro lugar? É porque Exatamente. às vezes na outra região que aquela mesma empresa foi instalada, ela vai ter um resultado, né, muito bom ali. Você foi perfeito. Por que eu falo isso às pessoas? Para quebrar um pouquinho essa cultura. Imagina que uma multinacional vem para o Brasil. Ela fica aqui um período dando muito dinheiro. A partir do momento que ela vê que o negócio não é rentável, o que ela faz? Ela vai para Argentina, ela vai para o Uruguai, ela vai para os Estados Unidos. Ela migra. Ela migra porque a localidade já não é viável. E as pequenas empresas têm dificuldade de fazer isso? Claro que tem. A capacidade financeira é muito menor, realmente é muito menor. Mas se você faz isso planejado, você sofre menos. Então, assim, tem mercado para todo mundo? Tem. Para algumas empresas é mais difícil que a outras? Sim, com certeza. Mas você só sabe se é ou não é gestão. Né? Você precisa ter isso. Bato nessa tecla várias vezes. Todos os seus custos, faturamento, receita tem que estar sempre bem alinhado diariamente. Né? Você tem que saber, a sua equipe tem que saber, as pessoas têm que saber onde você está e onde você quer chegar. É, com certeza, é fantástico. Eu acredito muito também que o autoconhecimento do empresário, porque às vezes o que garra é ele conseguir abrir a cabeça dele e falar, não, peraí, eu tenho que abrir minha cabeça que às vezes eu mudar para outra região vai ser interessante. Mas para fazer isso você tem que ter a gestão, que você disse. Uhum. E às vezes muito empresário você fala assim, cara, você tem que fazer um cursinho, vai ter que chamar um consultor aqui para dar uma analisada aqui, para te ajudar a ter esses números. E às vezes a pessoa fica protelando aqui muito tempo, né? E eu vejo uma coisa, né? Uma percepção minha, não sei se você concorda e colabora com essa percepção. Infelizmente, os empresários tomam a decisão de procurar um consultor, um recurso, na hora que está com a corda no pescoço. E é igual, às vezes, uma pessoa que está com problema de saúde vai deixando até ficar grave para depois ir para o médico, às Uhum. vezes para um pronto atendimento. Você observa que isso é verdade? Assim, eu acho que seria muito interessante se a maioria das pessoas está muito bom, peraí, deixa eu procurar um recurso para ficar melhor. Né? Você observa isso, que a pessoa procura mais quando está mais grave? A sua analogia foi muito boa entre o paciente e as empresas, e realmente é assim, tá? É, elas só nos procuram quando. E na maioria das vezes tem como consertar, mas pegando só um pouco o gancho que eu falei um pouco atrás, normalmente essas empresas que têm essa dificuldade que uma outra empresa maior ou melhor gerenciada tomou seu share, ela só acontece porque você foi ineficiente durante um período. Você for eficiente, as empresas que vão impetrar em um novo negócio, ela não vai querer concorrer com alguém eficiente. Ela vai buscar novos campos. Então, se você está ineficiente e tem um mercado, essas empresas maiores fazem isso estrategicamente, porque você já tem um público que já está direcionado próximo à sua região e ele vai só migrar para uma loja melhor e com conceitos mais novos, né? Mas, só respondendo o que você falou, eu falo para todos os empresários, né? Não deixem você chegar na UTI da sua empresa para procurar ajuda. Porque nem sempre é possível. Às vezes a situação ficou mais grave, né? É. Bom, Warley, agora me conta uma coisa. O que que te faz ter a certeza que você está com a sua missão sendo cumprida? Olha, a palavra propósito tá meio em moda, né? Ah, meu propósito, meu propósito. Eu falo que a gente tem alguns propósitos na vida, né? O meu é ser pai, respeitar meus pais, né? Dar dignidade a eles. Profissionalmente falando, eu acredito que eu estou cumprindo esse propósito meu, esse desejo meu de modificar vidas. Quando eu modifico uma vida de um empresário, na minha concepção, eu estou modificando muitas vidas. Né? É do empresário, é da família do empresário, é da filha dele, é dos funcionários. Eu proporciono contratações de novos funcionários. Se ele tem um maior lucro líquido, ele tem uma probabilidade de remunerar melhor seu funcionário, remunerando mais, gira-se a economia. Então, assim, eu acredito que essa é uma forma que eu encontrei de contribuir não só para eu ganhar dinheiro ou para minha empresa ganhar dinheiro, é uma forma de eu contribuir com uma pequena fração, né, dessa receita, mas proporcionar uma rentabilidade muito maior para quem eu presto esse serviço. Então, assim, o que me deixa feliz? São os feedbacks que eu tenho dos meus clientes, que são vários, né, dezenas. Então, eu fico muito feliz quando ele me liga e fala assim, olha, você reformou minha loja há 2 anos, deu tão certo, vou fazer outra, você vem cá novamente.
Olha, tá dando muito certo, que vem aqui pra você tirar uma foto comigo, vem tomar um café comigo. Então, por isso que eu falo que muitos dos meus clientes, eles passam a ser meus amigos, porque a gente vai criando um relacionamento e ele vê que eu consegui, de uma certa forma, transformar a vida dele e da família dele. Fantástico, né? Eu acho que é uma frase que a gente poderia sempre estar estampada na nossa empresa, né? Transformar cliente em amigo, né? Exato. Porque a gente sempre vai respeitar ele melhor, a gente vai fazer um algo a mais por ele e a gente vai ter mais gratidão com ele também, né? Porque Uhum. a gente vive porque tem cliente, né? A empresa vive porque tem cliente, E né? vira recíproco, né? Ele te trata É, bem, você trata ele bem, você começa a criar relacionamentos que ele foge do mundo corporativo, né? verdade. Estende, né, ali É, aquele momento profissional ali. Olha, é muito interessante. É um dia que você estiver inaugurando uma loja, me convida para mim lá vai ser um prazer. fazer uh, uma entrevista rápida lá com o dono da empresa lá, né, com o empresário, e para ver também que é o momento para tomar um café com a turma lá, É. porque aquele momento da reinauguração é um momento muito gostoso, né? É um renascer ali, é uma energia muito legal, né, quando reinaugura uma loja, né? Eu falo muito quando eu vou nessas inaugurações de cliente, quando ele vai cortar a faixa, é a tesoura trabalhando e o coração batendo, né? Que na maioria das vezes, né, quando não é um grande empresário de muitas lojas, é o sonho da vida dele, ou é o sonho da vida dele para os filhos dele, reformando para deixar. Então, assim, existe muita emoção. Mas eu falo que para mim esse momento é muito gratificante. Mas o que me deixa mais feliz é quando ele me liga falando do resultado. E aquele momento é o momento dele, não é o meu. O meu momento de felicidade é quando ele fala, deu certo. Foi muito bom tudo que a gente planejou. Eu não faço isso sozinho, eu só faço isso acontecer porque eu tenho a ajuda dos empresários me dando as informações e confiando no meu trabalho. É, cara, parabéns, viu? Porque isso aí realmente tá totalmente conectado aí com o propósito, né? Uhum. Fazer com que as coisas funcionem. Para encerrar, eu queria trazer uma reflexão, né, para os empresários que faz sentido para mim. Eu queria saber se faz sentido para você também. Eu comecei com 19 anos, a minha empresa. Aí eu passei por várias fases, né? Terminei a formatura, Uhum. né, na faculdade. Aí os custos começam a aumentar um pouquinho, casei, os custos aumentam. Depois veio a minha filha, né? Eu fiquei muito tempo casado sem ter filho. Então, a cada mudança da nossa vida pessoal, e você como empresário, você passa a ter novas demandas e oportunidade até de rentabilizar mais na sua empresa, né? Aham. Então eu tenho comigo que os ciclos da nossa vida pessoal faz com que a gente ou tenha problemas dentro da empresa ou tenha alguns pulos ali dentro da empresa, né? Alguns gaps de crescimento. Uhum. Por quê? Pera aí, nasceu minha filha, agora eu vou gastar mais, escola, todos os gastos, eu preciso de ganhar mais. Não, então Uhum. pera aí, tá na hora de eu rever meu negócio, fazer render mais, né? Isso faz sentido para você também, esses ciclos? Faz muito sentido e eu vou um pouquinho além. Eu acho que, apesar de eu estar falando que eu não gosto muito de frases, mas tem uma que eu gosto bastante, que custa igual unha, né? Tem que cortar diariamente. Sempre está cortando o custo. Mas o mais importante que cortar custos é fomentar o lucro. Então, se você tem um negócio, se você tem um empreendimento, tenha mais um, tenha outro, aumente a sua carteira, possibilidades de ganho, porque se um tiver ruim, o outro consegue comportar, porque todos os grandes empresários que a gente vê, as pessoas que de certa forma é referência nacional em seus segmentos e ramos, né? Você pode perceber que além de ver essa questão de mudança na vida pessoal que ajuda ou dificulta a vida profissional, eles têm algo sempre em comum, que é aumentar os ganhos. Às vezes diminuir os custos é até secundário, mas eles têm a cabeça, eu preciso aumentar meu ganho, preciso aumentar meu ganho, mas isso não pode ser falado somente. As palavras têm força, com certeza, mas você tem que fazer algo para aumentar ganhos, né? Maximizar lucros. Nós já falamos também de diminuir custos, mas pensa em potencializar seu faturamento, abrir novas empresas, novos empreendimentos, porque a gente às vezes fica apaixonada com um segmento, com um produto. O mercado é muito grande. Se você no mercado varejista, ele é enorme. Então, se dá o direito de às vezes de errar, mas também de aproveitar o que outros mercados podem proporcionar. Às vezes aconteceu nessa pandemia, né? Por exemplo, o mercado de papelaria teve uma queda considerável, o mercado de roupa e vestuário teve uma queda considerável, né? Você não tinha o que fazer. Na contramão disso, os mercados estavam todos bem, a farmácia estava todos bem, mas isso foi nesse momento. Pode acontecer o inverso, né? Então, o empreendedor ele precisa entender que o negócio dele pode ser mais que somente esse negócio, pode ser além dele, né? Com certeza. Olha, para finalizar, eu queria que você trouxesse uma clareza aqui para quem nos ouviu, quem são os principais
segmentos e clientes que você atende, para as pessoas entenderem, né, se precisar do seu serviço e tal, e conseguir te localizar e saber que você é a pessoa para ajudar naquele momento. De antemão, te agradeço, né, esse bate-papo muito bom que nós estamos tendo aqui, né, que foi bem proveitoso da minha parte. Hoje eu atendo o perfil de cliente meu, ele vai do pequeno, médio e grande empresário, grandes lojas, né? Eu, tendo foco até o grande, né? Os hipermercados são segmentos hoje um pouco mais segmentados por grandes players, que não é nem o foco do nosso trabalho, né? Nós estamos localizados, o escritório em Pará de Minas, mas atendemos todo o estado de Minas Gerais, né? Atendemos os segmentos de supermercado, material de construção, atacarejo, farmácia, materiais de construção, padarias, açougues, pet shops, lojas voltadas para o agronegócio e verticalização de estoques em geral. Então, no nosso trabalho, a gente contempla todo o mobiliário, o serviço, consultoria e orientação para abertura de novas empresas, reformas e ampliações. Bacana. Então a pessoa pensou em montar uma loja, pensou em reformar e ampliar, pode dar um toque, você vai ter muita coisa para explicar, né? Pode contar comigo, o Ali, pode contar com a Tática PDV, que a gente está aí à disposição para poder contribuir com o seu negócio. Isso aí. Olha, foi um prazer bater esse papo com você, foi Prazer bem foi meu. enriquecedor, deu pra gente ter bastantes insights aqui e o objetivo desse podcast aqui é fazer com que os empresários que estão passando perrengue, eles param para pensar que tem coisas que eles podem fazer antes que as coisas comecem a ficar mais graves, né? Uhum. Para aquele empresário que sonha em empreender e que tá às vezes faltando um empurrãozinho, então às vezes aqui ele vai encontrar um empurrãozinho, né? E para aquele que tá tudo tranquilo, tá no comodismo, fala assim, peraí, tem coisa que eu não tô sabendo o que ele tá falando, eu tenho que pesquisar sobre isso, eu tenho que aprofundar nesse assunto, né? Então aqui é o momento de cutucar os outros lá, as feridas lá, para que ele tome uma providência, né? Vamos pensar em quem não está crescendo está morrendo. Então, vamos deixar que o ostracismo e deixar que a procrastinação interrompa esse crescimento das nossas empresas. Isso aí, excelente frase para a gente encerrar esse episódio hoje. Pessoal, gratidão, siga aí os nossos episódios aí, deixe seu comentário. Se tiver alguma pergunta, deixa aqui também que eu vou passar para o Arley e vou deixar também os contatos da rede social do Arley para vocês poderem fazer um contato aí caso queira aprofundar em algum dos assuntos aí. Gratidão e ficar com a gente até esse momento aí. Um grande abraço. Abraço, pessoal.